E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Canto do Pires, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Cartola analisando a última rodada do primeiro turno, né, a rodada 19, e também fazer nossa escalação para a rodada de número 20, ok? Então, terminamos finalmente o primeiro turno, terminamos com 1.500 pontos, né, acima disso, na verdade, mas buscamos mais para nesse retorno, vamos tentar chegar, sei lá, perto dos 4.000 pontos, ou chegar nos 4.000 pontos, né? Então, vai ser muito importante esse turno pra gente. A gente começa melhor do que o primeiro turno, se Deus quiser, né? Bom, vamos discutir mais sobre todas essas coisas ao longo do vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, meus queridos, vamos começar analisando a rodada de número 19. Uma rodada que a gente foi bem, né? Fizemos 80 pontos, o que para a média da rodada foi bem ok, né? Como vocês podem ver, a média dos carteiros ficou em 48 apenas, né? Vi muita gente que grava vídeo, grava conteúdo fazendo 60, 70 pontos, e nós conseguimos fazer 80, né? Teve um grande detalhe para isso acontecer, que foi o jogo do Cruzeiro e também o jogo do Corinthians, tá? E aí eu vou explicar por quê. Nosso reserva de luxo era o Vitor Roque, beleza? Ele fez 10,50, já tá no banco, tava no nosso banco. Ele ia entrar, né? Se ele não entrasse, tudo bem, porque aí era um sinal que o resto foi bem. Porém, nosso querido Caio Jorge fez apenas 0,60 nesse jogo, né? E o que que aconteceu? Ele fez esse 0,60, fez um jogo horrível, né? E aí, tínhamos mais um jogador restante no nosso ataque, que era o Yuri Alberto. E a gente precisava de um jogo ruim do Yuri Alberto, né? Precisava só de um jogo ruim. Ele fez um jogo horrível, assim como o time do Corinthians fez um jogo péssimo. Então ele tava fazendo 0,40 até o último minuto do jogo. E aí ele chuta uma bola pra fora, perde uma chance, né? E aí o Corinthians. E aí ele conta mais 0,80 e a gente conseguiu fazer com que o Vitor Roque entrasse no lugar do Caio Jorge. Que aí o Vitor Roque entra de capitão e aí vai pra mais 15 pontos pra gente, né? Com 1,5 que ele ganha, né? E vai pra 15 pontos. Então foi uma jogada um pouco de sorte, um pouco de lucidez, né? Por parte nossa, por escalar o Vitor Roque como um reserva de luxo. Tá? Mas o grande destaque do time foi novamente o Ferrarese, né? Ele vem de duas ótimas pontuações para um zagueiro, que na verdade ele atua como lateral, mas no cartola ele é zagueiro. Então, fez 17 pontos, conseguiu valorizar, ele precisava de acho que de 11 para começar a valorizar, ele fez 17. Mas tivemos algumas decepções, né? Como o Matheus Pereira e o Caio Jorge, né? Os jogadores do Cruzeiro não foram tão bem do ataque. Na defesa foi ok, né? O Kaique Bruno conseguiu 4,20, perdeu um gol, então dava para ter sido melhor. O Willian conseguiu 5 pontos e os dois não conseguiram SG, né? Porque o Cruzeiro perdeu pro Santos. Então ele fez 5 pontos de média básica e o Kaique Bruno fez 4,20. O que é o que a gente espera desses laterais, né? Porque são grandes laterais, eles são uma ótima dobra para você fazer. Acho que em praticamente todos os jogos, tá? Agora, o Léo Ortiz não foi bem, né? Porque o Flamengo é, tomou um gol do Mirassol, que é normal. Eu escalei apenas um jogador do Flamengo, eu vi muita gente fechando a zaga do Flamengo com o jogo contra o Mirassol. É arriscado, poderia dar muito certo, mas complicado, porque o Mirassol tira SG de todo mundo. E nós falaremos do Mirassol quando a gente for escalar o nosso time, tá? Ferrares já comentamos, Garro foi pro Cartola, ele foi muito bem, né? Como jogador de Cartola, ele é muito bom. O que foi de estranho é que ele fez 8,40 fora de casa, porque normalmente ele faz essa pontuação de média básica dentro de casa. Que contra o Bahia ele vai jogar dentro de casa, então ele pode ser uma boa para a próxima rodada. Mas ele conseguiu 3 desarmes, o que é raro, e ainda sofreu 6 faltas. E ele é o jogador que mais sofre faltas no Corinthians, né? E se talvez no futebol brasileiro, é impressionante. O Arrascaeta deu uma assistência, então, e além disso, fez 3 pontos de média básica. Não tá aquele Arrascaeta do primeiro turno, né? Do começo e meio do primeiro turno. Porém, fazendo 8,70 tá ótimo pra mim, permanece no meu time. O Roberto foi mal, Samuel Lino foi muito bem, deu assistência, ainda contribuiu com finalizações, contribuiu com desarme. Então, é um jogador que tá fazendo média básica, então é um ótimo sinal para voltar a escalar ele, né? Na próxima rodada,
Tá uma incógnita de quem vai jogar, quem não vai jogar, porque os times vão jogar a volta da Libertadores e não tem nenhum time com o jogo resolvido até agora. Então, complicado. E o Léo Jardim, como o time todo do Cruzeiro, não foi bem. E acho que é isso, né? Nossos reservas, o Vitor Roque já foi comentado, o Alan Franco fez o básico dele, e o Montoro foi muito bem, né? 7,50, mas o Botafogo também meteu um 5-0, ele deu uma assistência, tá? Não foi tudo isso de média básica. Mas essa foi a análise da nossa rodada e terminamos o primeiro turno com 1.521 pontos, tá? Um patrimônio de 160. Conseguimos recuperar um pouco das cartoleiras que a gente estava precisando, porque a gente veio de 2 rodadas desvalorizando. Nessa a gente não valorizou, né? Mas na outra a gente conseguiu valorizar 4, então a gente voltou para 160, que é o ideal, essas 160 cartoletas para montar um bom time, né? Os jogadores estão bem caros essa temporada, então tem muita valorização. Então, 160 é o ideal para você montar um ótimo time em todas as rodadas, tá bom? Então, vamos escalar nosso time para a rodada de número 20. Bora começar escalando esse time. Vamos começar pelo nosso goleiro, que vai ser a primeira aposta do nosso time. Não é tão bem uma aposta assim, mas é, querendo ou não, o time do Vitória é fraco, então vou estar escalando o Lucas Arcanjo. O Vitória é um time fraco, tá lutando na parte de baixo do campeonato brasileiro. Porém, o Lucas Arcanjo é um goleiro que já tem 70 defesas. Se eu não me engano, é um dos que mais tem defesa, junto com o Gabriel Brazão, né? Que o Gabriel Brazão tem 73, então são dois bons goleiros para essa rodada, tá? Principalmente em questão de defesas. É, Também tem o Rossi do Flamengo e o Rafael do São Paulo. Não sei se o Rafael vai jogar, porque pode ser que poupe para o jogo da volta da Libertadores, né? Porque o São Paulo fez um 0-0 lá na Colômbia. Então vamos ver como é que vai funcionar nesse Campeonato Brasileiro. Porque o São Paulo não tá brigando pelo título, tá brigando mais por uma vaga de Libertadores. E acho que tá ok poupar aqui também, né? Mas não sei como é que tá a confiança do pessoal de São Paulo com o Jandrei também. Então, fique atento com o São Paulo, que é possível que eles poupem. Mas eu estaria escalando o Lucas Arcanjo por mais uma questão de valorização também, que vai precisar de pouco para começar a valorizar. Ele tem uma média boa de 5 pontos, tá? Negativou na rodada passada, né? Então, acho que nessa rodada contra o Juventude, que é um time que vem chutando, né? Principalmente contra o Santos, que eles imitaram o Gabriel Brazão, que ele fez acho que uns 13, 14 pontos levando gol, né? Ele fez 12 pontos levando gol. Então, é um time que fora de casa pode ser que pontue bastante o goleiro, né? Então, vai ser um pouquinho de risco aqui, tá bom? Mas vamos partir para nossa zaga. Não escalaremos o Ferraris dessa vez por conta de poupar, tá? E também pela autopontuação que ele vai precisar para começar a valorizar, né? Vai precisar de uns 19, 20 para começar, então muito provavelmente ele vai desvalorizar e talvez desvalorizar bastante. Então, cuidado com o Ferrarese. Então, quem que eu vou botar? Estarei colocando o Lianco, tá? Vai jogar contra o Grêmio. O Grêmio que tá com muita dificuldade de propor o jogo. É, é um zagueiro que até tem a sua média básica, né? Não tem tanto assim, tem apenas 5 jogos sem sofrer gol, tá? Nos 12 que ele jogou. E é um jogador que pode ser interessante também pela bola aérea, né? Não tem nenhum gol no Campeonato Brasileiro ainda, né? É um jogador que sofre cartões, porém acho que é um bom jogador para se colocar contra um Grêmio que não tá criando, né? Eles perderam em casa pro Lanterna do Campeonato, que não tinha nenhuma vitória no campeonato, né? E o Leão na partida contra o Vasco fez 5 pontos de média básica, então é uma boa pontuação. E o nosso outro zagueiro será quem poderia ser? Uma outra aposta. Eu vou estar apostando no Thiago Santos do Fluminense, tá? Não sei se ele vai jogar, mas se ele jogar, ele vai ser um pouco minha aposta para diferenciar um pouco, né? O time do Fortaleza vem mal, né? O Thiago Santos tem 6 jogos, uma média de 4. Ele fez um jogo de 10, um jogo de 6, um jogo de menos 0,80, e o resto zero, né? Mas eu acho que pode ser uma boa aposta para diferenciar e eu vou estar indo nele. Fugir um pouquinho da casinha, né? É, para fugir um pouco dos óbvios. Vou estar colocando o Thiago Santos, tá? Laterais. Estarei colocando um lateral
Cadê? Natanael do Galo, tá? É um jogador que tem a sua média assim, um 5,71, né? Não é nada chamativo assim, porém ele tem uma média de quase 2 desarmes por jogo, que pode ser considerado bom, né? Contra o Atlético, contra o Vasco, ele conseguiu 3,60 de média básica. Na partida anterior ele fez 11 pontos, mas contou com SG também. Se eu não me engano, ele contou com SG, né? Acho que é aquele que chegou a fazer um gol, né? Que ele tem um gol no Campeonato Brasileiro. E aqui ele conseguiu ainda assim, com um saldo de gols, ele conseguiu 6 pontos de média básica. Então é um jogador que pode contribuir legal para nossa defesa, tá bom? E é, outra opções de lateral, Souza do Santos, tá? Não veio também fazendo partidas incríveis assim. Nessa aqui que ele fez 5,70, ele não teve saldo de gols. Então, um jogador que pode pontuar com média básica. Na partida passada fez 3,50. E outra opção pode ser o William do Cruzeiro, tá? É sempre uma boa opção. O Mateuzinho do Corinthians está bem valorizado também, tá? Então, muito cuidado. Ele desarmou bastante contra o Juventude, né? Ele chegou a fazer um gol, mas ele teve 8 pontos de média básica. Então, muito boa a pontuação do Mateuzinho, tá? Eu não via pontuando assim, então pode ser que só seja um caso isolado, mas se você quiser apostar, fique, escute o seu coração. Se ele disser que você deve apostar, então aposte no Mateuzinho. É, Essa partida do Botafogo no Palmeiras eu vou estar evitando, porque é um jogo bem difícil de se prever. O Palmeiras vai jogar agora, né? O Botafogo e o Palmeiras, na verdade, vão jogar agora na Libertadores. Então eles não fizeram seus jogos. Então pode ser que eles podem acabar poupando para esse jogo aqui, dependendo do resultado de ida, né? E acho que fica por isso. Eu vejo bastante gente escalando o Reinaldo, tá bom? Ele tem uma grande média, ele é batedor de pênalti, porém ele não vem de grandes pontuações assim. Então, um pouco de olho nesse Reinaldo aí, tá? E eu acho que fica por isso mesmo, tá? Acho que o Guilherme Arana também pode ser uma opção para vocês, mas ele não tá jogando tanto assim, ele tem apenas 7 jogos. Então, cuidado também com o Arana, porque ele tá voltando a pegar ritmo, né? Ele tava lesionado, se não me engano. Ou tava só de reserva. Né? Oxe, não escalei o outro lateral? O outro lateral será. é, Esqueci de comentar, né? Eu esqueci de comentar do Enzo Dias, que é o que eu realmente vou escalar. Então, eu vou estar de olho na, na escalação do São Paulo, né? Porque a gente não vai ter, mas eu vou estar de olho nos prováveis, que eles às vezes podem soltar antes, né? Ele é um jogador que é muito bom de cartola. Ele tem apenas 2 pontuações ruins em 17 jogos, né? E nas últimas ele vem crescendo de produção, fez 8,90, 9,60, 5,40, 5 pontos. Então é um jogador que está desarmando legal, né? Ele tem uma média superior a 2 armas por jogo. Então ele será o meu jogador para lateral. Agora de meia. Estarei colocando um Arrascaeta. Fez uma boa pontuação aqui. Vem de 2 boas pontuações, né? Pode dizer que ele vai voltar a pegar ritmo. Pode ser também que o Flamengo nem jogue com os titulares, então pode ser que o Arrascaeta esteja poupado. Mas, enquanto não sai nada sobre esse jogo, né? Que o jogo vai ser domingo, então a gente não vai ter a escalação. Então, enquanto não sai nada que o Arrascaeta é dúvida, a gente bota ele titular. E aí depois a gente vai repensando o nosso time, tá bom? Outra opção será o Neymar. Desvalorizou bastante desde o último jogo, né? 2,47 é uma baita desvalorizada. E que sorte que a gente escalou ele na partida que ele mais fez pontos, né? Ele fez 20,30, logo depois fez 3,30 apenas, né? Ele já tem 3 gols, né? 2 deles foram aqui. E contra uma defesa fraca do Vasco, eu acho que é uma boa opção para se colocar. E aí a gente vai ter duas dúvidas aqui.
A gente coloca o Garro ou coloca o Matheus Pereira? Bom, o Garro vai jogar em casa. E o Corinthians vai estar sem o Alberto, vai estar sem o Memphis Depay e vai estar sem o Carrilho também, né? Pode ser que o Vitinho, né, novo reforço do Corinthians, estreie, né? Então pode ser um reforço para esse time que está bem mal de atacantes. Ou se não estrear, o Garro vai estar sozinho nesse ataque aí. Então o jogo do Corinthians vai se concentrar bastante no Garro. E o que pode acontecer com isso? É, tem é, chance dele sofrer muitas faltas, porque o Bahia sabe disso. O Bahia sabe que o Garro vai ser o único, vai ser o melhor jogador do Corinthians na partida, né? E de longe, então ele vai ter uma marcação muito forte nele e pode ser que ele sofra muitas faltas, né? Então vamos até abrir aqui esses dados do atleta. O Garro vem sofrendo muitas faltas desde que ele voltou a jogar no Campeonato Brasileiro, né? Ele voltou na 11ª rodada. Então ele teve 6, 8 jogos, tá? E nesses 8 jogos ele sofreu 27 faltas. O que é quase uma média de 3, 4 faltas por jogo. E nisso aí ele já ganha 2 pontos, né? Só sofrendo faltas, né? Então é um jogador que vai ser perseguido durante o jogo, tá bom? Ele tem, ele tem os seus desarmes, né? Principalmente de mandante, tá? De visitante ele conseguiu esses 3, mas foi apenas no último jogo, então não é algo regular dele. E o jogo do Corinthians vai se passar muito por ele, tá? Então bora voltar pro campinho. Então, o jogo do Corinthians vai se passar por ele. Então, se o Corinthians fizer gol, muito provavelmente o Garro vai ser o protagonista desse gol, tá? Mas também temos o Matheus Pereira, que não pode ser ignorado. Não vem de grandes rodadas assim, né? É, tirando essa de 9,70, ele fez 4,60, 5,10. Pro padrão Matheus Pereira, é pouco, tá? Mas ainda assim, é um jogador que pontua bastante. Ele tem os seus desarmes, ele tem seus gols, suas assistências, tá? No começo do campeonato ele tá participando mais desses desarmes, agora deu uma amenizada. Então voltou meio que pro normal dele, de desarmes, que é um por jogo, né? E isso aí já dá 1,50. Então já é bom. Então a gente fica aí nessa dúvida aqui. A gente bota o Matheus Pereira ou bota o Garro? Eu vou estar escalando o Rodrigo Garro, por enquanto, tá? E botando o Matheus Pereira na reserva, né? E vamos ver esse ataque para ver se o Matheus Pereira vira reserva de luxo ou fica no ataque mesmo, tá? Mas quem a gente vai escalar de titular do nosso ataque? Samuel Lino, não tem como deixar de fora. Caio Jorge, não tem como deixar de fora, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. 13 gols em 18 jogos, muito bom. E nossa última opção é o Hulk, tá? Não tem muito como fugir disso. Essa rodada tá, acho que bem previsível para atacante. O Hulk tá aqui mais pela, pela fase do Grêmio ser horrível, né? Vamos ser sinceros. E o Hulk tem boas pontuações no Campeonato Brasileiro, não muitas, né? Não muitas. Então vamos ver o que o Hulk vai aprontar nessa rodada. Além do Hulk, temos o Rony, que pontua mais com média básica do que com gol, né? Então pode ser que uma opção ao Hulk é o Rony, tá? Se você não quiser escalar o Hulk. Luciano, não sabemos se vai jogar, então fica um pouco complicado. E acho que as opções no ataque são um pouco restritas. O Pedro, não sei se é uma boa, porque o Pedro vem de rodadas bem, bem ruins, tá? Ele fez 12 jogos no Campeonato Brasileiro, mas acho que acho que mais da metade deles, todas ele começou do banco, né? Então, ele tá tentando recuperar sua forma física, né? Tem 5 gols no Campeonato Brasileiro, apesar disso, né? E também tem 2 assistências. Então, é um cara que pode fazer grandes pontuações, né? Porém, eu acho que ele tá bem constante nesse momento. Então, cuidado com o Pedro, tá? Arthur Cabral também pode ser uma boa, mas está valorizado. É lei do ex contra o Palmeiras, querendo ou não. Então, se você acredita nisso, acredito no Arthur Cabral para essa rodada. E se vocês quiserem apostar num atacante do Vitória também,
pode ser o Romarinho ou o Renato Kaiser, né? Romarinho começou muito bem, né? Com média básica, não participou do gol do Vitória. Tem 5,30 no primeiro jogo. Tá bem ok, com uma finalização só. Então, se você quiser se diferenciar bastante, bota alguém no Vitória, ok? Quem será o nosso reserva para o ataque? Será ele mesmo, o Romarinho. O Romarinho. É, não acredito que esses que vão ser poupados, mas caso poupe, eu acho que o Vitória, ou acho que o Romarinho pode ser sim uma grande opção contra a pior defesa do Campeonato Brasileiro. E acho que pode ser sim uma opção. E aí o Matheus Pereira vira a nossa reserva de luxo. Só que o nosso capitão vai ficar no ataque, que vai ser o Caio Jorge, tá? Vou acreditar no Caio Jorge de novo, não fez uma boa rodada na rodada passada, né? Porém, ele ainda é ótimo jogador, não tem como deixar de fora. De reservas, Júnior Alonso do Galo, tá? Se vocês quiserem fechar a defesa do Galo, eu acho que também pode ser uma boa, tá? Para lateral, nossa reserva será o Souza do Santos, ok? E de goleiro, poderá, vai ser o Gabriel Brazão, tá? De técnico, vamos escolher o Felipe Luiz, tá? Eu vi e não vi o jogo da Libertadores, porém o Inter tem dificuldade para chegar no ataque, principalmente com uma defesa forte do Flamengo jogando fora de casa. Teve muita dificuldade de chegar no ataque, acho que teve apenas um chute no gol no jogo todo. Então, claro que é, tem todo esse contexto de ser jogo de Libertadores, jogo de ida, fora de casa, né? Porém, acho que nesse jogo em específico do Campeonato Brasileiro, o Inter vai poupar. Então, é, acho que é, não vai de titular para jogar tudo contra o Flamengo. Tá em 11º, não tá tão ameaçado assim de rebaixamento como esteve anteriormente. Então, acho que eles podem poupar perfeitamente. E aí o Flamengo ganha. Acho que o Flamengo ganha com isso, porque o Flamengo está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro e não pode se dar o luxo de poupar assim, né? Porque o Felipe Luiz disse que a prioridade é Brasileirão e Libertadores. Ele largou a Copa do Brasil para jogar essas duas competições. Então, se seguir nessa postura, o Flamengo vai jogar de titular, como sempre, nesse Campeonato Brasileiro, tá bom? Mas esse é o nosso time, tá bom? Provisoriamente, então caso saia algumas informações, aí eu mudo aqui, e aí sexta ou sábado eu já posto um vídeo novo, né? Sexta é mais conhecido como amanhã. E é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.